E aí galera, bem-vindos a TechArt, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa aula de Fusion. Na última aula a gente aprendeu sobre como instalar o Fusion gratuitamente no seu computador e sobre o comando extrusão. Então, depois de ver esse vídeo, você volta lá no primeiro vídeo, dá uma assistida para aprender um pouquinho mais, porque os vídeos estão muito bons. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Bom, hoje a gente vai ver aqui duas funções bem simplesinhas, né? Que a gente já viu uma na semana passada, no caso na segunda-feira, que foi a função extrusão, e hoje a gente vai ver a função de corte. A gente vai fazer buracos nas nossas estruturas. Então aqui eu vou começar desenhando aquele nosso bom e velho cubo, né? Então eu posso vir aqui em criar esboço, né? Aí eu posso mexer aqui a tela, ó. Eu quero selecionar onde é que eu quero criar o meu esboço. Eu vou criar o meu esboço nesse plano aqui. Criando meu esboço aqui, eu vou criar, digamos, um retângulo de 2 pontos. Eu vou criar esse retângulo e eu vou fazer com que ele seja 100 por 100. Essa funçãozinha aqui a gente já viu na última aula também. Então a gente vai em sólido e vai fazer uma extrusão, ou seja, a gente vai adicionar material nesse cara. Então eu vou querer que ele seja um cubo de 100 por 100 por 100, certo? Depois, com esse cubo adicionado, eu vou começar a utilizar a minha função extrusão. Com essa função, o que a gente vai fazer? A função de corte é a função extrusão, porém aplicada de outro jeito. Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, eu vou colocar um esboço aqui na minha parte superior. Então eu venho aqui novamente, criar esboço, certo? E eu vou colocar ele bem aqui em cima, pronto. Tudo que eu desenhar vai ficar agora em cima dessa face. E vamos dizer que eu quero fazer um furo nessa peça, um furo que atravessa essa peça. Então, primeira coisa que eu vou ter que fazer, eu vou definir o formato que eu quero esse furo. Como eu defino o formato? Eu posso pegar aqui, eu posso definir esse formato com linhas, assim como a gente faz com a extrusão, a gente pode definir de forma livre, né, com linhas, ou então a gente pode definir de forma direta, que no caso é utilizando aqui o retângulo, o quadrado, a spline, triângulo, espelhar e assim por diante. Então, como eu quero um furo circular aqui, eu posso pegar aqui no centro do meu círculo, certo? Apareceu aqui ali auxiliar, ó. Bem aqui é o centro. Então, eu vou colocar aqui um centro de 50 milímetros. Então, eu tenho aqui um círculo de 50 milímetros. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai lá, ó, na função extrusão, certo? Vai selecionar esse cara. E aí, quando eu selecionar ele, ó, ele vai me dizer aqui quanto que eu quero que seja essa extrusão. No caso, eu quero que ele corte 50 milímetros, já que ele tem 100. Mas como vocês podem ver aqui, ó, ele fez uma extrusão, ele adicionou material, ele não fez um corte. Então, como que eu poderia mudar isso aqui? Tem duas formas. A primeira forma é o quê? Eu posso pegar essa setinha aqui, ó, e descer ela, e vocês podem ver que aqui, ó, quando ele adiciona material, ele fica com a cor do material. Porém, quando ele está cortando, ó, ele diz aqui, ó, fica vermelhinho. E automaticamente, se vocês observarem aqui no canto direito, ele fica com a operação, ó, cortar. Então eu posso escolher unir ou cortar. E quando eu escolho unir, ó, vocês podem ver aqui que a distância, ó, ficou negativa. Então, digamos, se eu quero adicionar 50 milímetros de material, eu posso colocar aqui, ó, 50, certo? E aí ele vai mostrar aqui, ó, a adição de material. Certo? Só que aqui ele está como cortar, ó. Então eu mudo aqui de cortar para unir. Então eu vou adicionar 50 milímetros de material, ó. 50. E aí vocês podem ver aqui, ó, que ele adicionou 50 milímetros. Porém, se eu quero fazer um corte com esse cara, então eu posso pegar e colocar menos 50 milímetros. E automaticamente aqui, ó, ele já foi para baixo. Porém, ele não está cortando. Por quê? Porque bem aqui a operação que ele está fazendo é a operação de unir. E eu não quero fazer uma união, senão ele vai adicionar material onde já tem. Então eu seleciono essa opção e coloco em cortar. E vocês podem ver aqui, ó, que ele já ficou todo vermelhinho lá, que é o total que ele vai cortar. E assim que eu der Enter, ele vai pegar e fazer o furo na minha caixa. Olha que coisa bacana. E assim, ó, ele fez o furo e aqui tá tudo ok. O que eu posso fazer? Eu posso dar um Ctrl Z aqui. Digamos que eu queira fazer um furo totalmente passante nessa minha caixa. Eu posso ir lá em sólido novamente, clicar em extrusão, selecionar esse cara e aí eu seleciono a distância como menos 100. E aí, automaticamente aqui, ele já colocou aqui como cortar e ele já trouxe, ó, até aqui o final, já que é a espessura da caixa. Então eu dou Enter e eu fiz um furo totalmente vazado nessa caixa. Agora vamos adicionar, ó, outro furo aqui nessa face. Como é que eu faria? Eu posso vir aqui em esboço, eu vou criar um esboço aqui desse lado agora. Eu vou fazer um outro círculo central. Esse círculo também de 50, certo? E agora eu vou adicionar outra extrusão. E aí eu seleciono ele internamente, ó.
E aí eu posso colocar -100, que eu quero ele passante também. E aí ele vai cortar um e o outro, certo? Vai ficar muito bacana esse corte. Então quando eu der OK, tá aí. A nossa peça totalmente cortada. Ela tem dois furos, o furo de cima e o furo dos lados. E assim a gente tem uma caixa toda furada. Essas linhas aqui, elas podem atrapalhar um pouco a visualização. Então vocês podem vir aqui nessa função, né? Configurações de exibição e tirar, deixar apenas o sombreado, para a gente ver só o furozinho que está ali dentro. Olha que coisa bacana. Fora esses furos, a gente pode fazer muitas outras coisas. Vamos continuar trabalhando aqui nesse nosso cubo de 100%. Vocês viram aqui, ó, que eu fiz um furo circular. Aí eu posso fazer ele de tamanhos menores e em outros locais da minha caixa. Vamos dizer aqui, ó, que eu vou colocar um esboço, digamos, aqui em cima. Aí aqui eu quero fazer um furo desse jeito aqui, ó. Eu quero que ele seja, digamos, uma letra. Vamos fazer aqui um L, que é meu nome, Luan. Então eu posso vir aqui, ó, desenhar a minha letra. Tem outra forma mais fácil de fazer isso, porém a gente vai aprender nas próximas aulas. Isso aqui é só um exemplo. Digamos, eu fiz um L. Eu quero que tenha a letra L nessa minha caixa. Então aqui, ó, vocês podem ver que eu já posso selecionar ela. Então, novamente, eu posso ir lá em sólido, extrusão. Selecionei ele. Se eu colocar, digamos, 10, ele vai adicionar material, ó. O L vai vir para fora. E se eu colocar -10, ele vai fazer justamente o que eu quero, que é fazer um corte. E aí, quando eu der OK, dali o nosso L em baixo relevo. E assim eu posso ir desenvolvendo diversos projetos com a função corte. E assim vocês podem ir fazendo várias coisas. Por exemplo, eu posso pegar aqui, criar um esboço aqui. Fora o círculo, eu posso vir aqui, ó, criar vários quadradinhos, né, digamos, de encaixe. Eu posso criar encaixes para parafusos, ó, digamos que eu não quero criar apenas um elemento. Eu posso selecionar aqui vários elementos e ir em sólido. Aí eu vou selecionar todos eles, ó. Seleciono todos os que eu quero fazer uma extrusão e eu coloco, digamos, -10 também. E aí, ó, ele vai cortar todos os quatro. Porém, eu tenho a opção de cortar os quatro, ou também, então, para ficar bacana, eu posso fazer o seguinte: eu posso pegar, clicar em extrusão e fazer o corte, ó, da região externa dele, ó. Ao invés de cortar os quadradinhos, eu vou cortar o externo, que no caso seria -10. E aí, quando eu cortar, ó, vai ficar apenas os quadradinhos para fora como um encaixe. E bom, é assim que a gente utiliza a função de corte, e agora vocês já viram que a gente conseguiu unir ela com a função extrusão, né? Essas são duas funções muito importantes do Fusion, são as que a gente mais vai usar e tem que ter domínio sobre elas. Vocês podem dando uma explorada aí, fazer alguns testes nos projetos de vocês. A gente se vê na próxima aula, até o próximo vídeo. Valeu! E não esquece de se inscrever, hein?